Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, muito prazer, meu nome é Daniel Cataldo e hoje eu vou ser o seu professor de física. Na aulinha de hoje, nós vamos falar sobre um assunto top. Nós vamos falar sobre reflexão da luz e espelho plano. Então já deixa o seu like aí, não esqueça de compartilhar com seus amigos e se você é novo no canal, se inscreva e ativa o sininho. Bora pra aula? Solta a vinheta então. Então hoje nós vamos aprender sobre reflexão luminosa, assunto extremamente importante para o seu concurso. Se liga só, coloquei para vocês aqui exatamente o desenho que eu quero expor, a nossa ideia. Aí a situação é a seguinte, esse observador, ele quer enxergar essa flor, mas ele não quer olhar diretamente para ela. Então ele vai fazer uso exatamente de uma superfície que reflete, que por exemplo aqui eu estou desenhando um espelho plano, certo? Para poder enxergar exatamente aquele objeto, que no caso é a nossa flor. Tudo bem? E aí a gente vai sinalizar vai ter a seguinte sinalização. A parte de cima é a parte que reflete, a parte de baixo é a parte que não reflete. Por isso que a gente coloca esses tracinhos aqui, que é como se fosse exatamente a madeira do nosso espelho, ok? E para tentar analisar isso aqui, nós podemos simplesmente pensar o seguinte. Essa flor, ela é na verdade uma fonte secundária. Então ela precisa ser iluminada para poder conseguir ter seu raio de luz saindo dela, chegando até o olho do cara. Mas antes tem que acontecer a reflexão naquele espelhinho. Então olha só o que acontece com a luz quando sai exatamente dessa flor. Vou pegar aqui a minha régua, certo? E a minha canetinha laranja e nós vamos observar que nós vamos ter, por exemplo, um raio luminoso, que vai chegar, por exemplo, aqui, ó, chegou por aqui e vai sofrer uma reflexão e vai, ó, até o olho desse camarada. Tudo bem? Esse raio que chegou, nós vamos chamar de raio incidente, ok? Esse raio que está saindo do espelho, nós vamos chamar de raio refletido. Então você tem dois raios importantes, o raio incidente e o raio refletido. Maravilha? Para uma coisa, eu gosto muito de fornecer a ideia de que a reflexão luminosa é simplesmente o fenômeno do bate e volta. Por quê? Porque a luz não conseguiu passar para esse meio aqui de baixo. Tudo bem? Então, dentro da reflexão, você tem o raio de incidência e, consequentemente, você vai ter o raio de reflexão ou raio refletido. Mas nós temos aqui uma outra linha, uma nova reta, que é muito importante para a nossa análise. Essa reta, vou pegar agora minha canetinha preta, é o que nós chamamos de reta normal. E ela sempre será perpendicular à superfície que nós temos, a superfície refletora. Maravilha? Então, essa reta é o que nós chamamos de reta normal. Por que ela é importante? Por dois motivos. Primeiro, ela forma um ângulo com a sua superfície que nós vamos chamar de ângulo de 90, Como ela é perpendicular a essa superfície, ela forma um ângulo de 90 graus. Outra coisa importante que nós vamos ter aqui, nós precisamos ficar atento, nesse caso da reflexão, que o meu raio incidente, ele forma um ângulozinho bacana, Ele forma um ângulozinho com a nossa normal. Repara uma coisa, não é entre o raio incidente e a superfície do meu espelho. Não posso definir aquele ângulo, tudo bem? Eu vou definir sempre o raio incidente com a reta normal. E o raio refletido, ele forma um ângulo também com a nossa reta normalzinha aqui, certo? Esses ângulos, eles têm nomes. Esses ângulos nós vamos chamar de ângulo de incidência e aqui o ângulo de reflexão. Tudo bem? Então, dentro desse fenômeno, nós temos duas leis importantes. Primeira delas, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal, eles são coplanares, o que significa que esses três raios, esses dois raios e essa reta, pertencem ao mesmo plano, o plano que vocês estão vendo aqui no quadro. Maravilha? Segunda lei importante, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Portanto, essa reta normal se torna uma espécie de bissetriz para esse ângulo todo que nós temos aqui. Maravilha? Outra coisa que é legal da gente observar é o seguinte, se a gente puder, por exemplo, medir a distância desse objeto até aqui a nossa superfície do espelho, nós vamos ver que essa distância é a mesma distância desse pontinho aqui
para o nosso espelho. Então eu vou poder falar que essa distância é igual a essa. E por que eu tenho que tomar cuidado com relação a isso? Porque para esse observador, ele tem a sensação de que o raio refletido está vindo desse ponto. Portanto, nós vamos chamar esse ponto como sendo o ponto de imagem. Então ele é o ponto de imagem em relação àquele objeto que está lá em cima, que no caso é a nossa flor. Maravilha? Duas coisinhas para a gente fechar essa primeira parte, que é a parte da reflexão, e entender exatamente a formação de imagem através de um espelho plano. Nós temos dois tipos de reflexão. Nós vamos chamar de reflexão regular, que é o que acontece nos espelhos, certo? E a reflexão difusa, que é o que acontece, por exemplo, numa superfície rugosa. Portanto, se eu, por exemplo, chegar aqui e jogar um raio, de luz, jogar vários, melhor dizendo, um feixe paralelo, esses feixes, eles chegam exatamente na nossa superfície e eles saem paralelos também. Então eu vou ter simplesmente um feixe refletido paralelo, ok? Por que isso? Porque a minha superfície ela é bem polida, bem lisa, e ela vai refletir. Tudo bem? Agora, na reflexão difusa, acontece a mesma coisa que nós falamos aqui, o mesmo fenômeno. Só que por eu ter exatamente uma superfície um pouco rugosa, o que vai acontecer? Se eu jogar um feixe paralelo, Se eu jogar um feixe paralelo aqui, eu simplesmente vou observar que os meus raios luminosos, eles não saem de maneira paralela. Eles vão sair de uma maneira completamente aleatória, assim. Claro que é importante que em cada reflexãozinha que vai acontecendo aqui, você tem que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tudo bem? Entenderam isso? Se vocês entenderam, agora nós vamos passar para a nossa aplicação. Nós vamos entender exatamente o espelho plano. Bora lá? Bem, agora nós vamos entender uma aplicação sobre o fenômeno da reflexão luminosa. O que nós vamos entender aqui é a formação de imagem através de um espelho plano. E para poder tentar explicar essa formação de imagem, que é extremamente importante, eu coloquei aqui uma situação, um desenho, para poder a gente analisar isso aqui com calma. Primeiro de tudo, coloquei o nosso espelho nessa parede, preso a essa parede. Coloquei um objeto, um observadorzinho aqui, de frente para o nosso espelho, e eu já coloquei a nossa imagem ali, pois eu quero tentar mostrar para vocês como é que fica a nossa imagem. Tá bom? Nós vamos pontuar aqui desse lado exatamente as características que nós temos para essa imagem, que vai ser muito importante. Só que para entender exatamente essas características, eu preciso analisar exatamente a reflexão que ocorre naquele nosso espelho. Tudo bem até aí? Então perceba o seguinte, nós temos um objeto que tem uma altura H. E esse cara, ele está se vendo de corpo inteiro, Então ele olha para o espelho e ele vê todo o seu corpo ali na sua imagem. O que vai acontecer? Bem, então se ele se vê de corpo inteiro, a gente pode observar o seguinte, tem um raio de luz que está saindo aqui do pé dele, Peguei aqui minha canetinha laranja, vai bater aqui no espelho, Então esse raio de luz chega, bate no espelho e sofre reflexão. E essa luz, esse raio refletido, vai até o olho desse camarada. Maravilha até aí? Então se ele está se virando de corpo inteiro, a ponta aqui da cabeça dele ele também vai ver. Então eu posso observar que tem um raio de luz que está saindo aqui da cabeça dele, bate no nosso espelho, sofre reflexão e, portanto, vai até o olho dele. Então eu tenho os raios incidentes, raios refletidos, mostrados aqui na nossa figura. Só que perceba uma coisa, para esse cara, parece que esses raios refletidos estão vindo exatamente deste ponto e deste ponto. Portanto, quando a gente olha para essa situação, o que logo a gente vai concluir? Nós vamos concluir, portanto, que essa nossa imagem aqui vai ter o mesmo tamanho do nosso objeto. Então, toda vez que você for analisar a formação de imagem através de um espelho plano, a sua imagem tem o mesmo tamanho, que o nosso objeto. Então, a primeira característica é essa. Eu tenho sempre o mesmo tamanho. E eu vou colocar isso para vocês aqui do ladinho. Tudo bem? Então, ficaria assim. Nós temos, como primeira característica, uma imagem, portanto, de mesmo tamanho. Ok, até aí? Outra coisa que é bacana a gente colocar aqui é que
esse objeto ele está a uma certa distância do nosso espelho. Então eu vou chamar essa distância de distância D. E a nossa imagem também vai estar à mesma distância. Então aqui vale D. Repare que visualmente parece no meu desenho que não, mas lembra que eu prendi meu espelho na parede, então você tem que levar em consideração aqui a grossura dessa parede. Então você tem essa distância, a distância do objeto em relação ao espelho, é a mesma distância da imagem em relação a esse espelho. Ok, TI? Uma outra característica que nós temos para a nossa imagem é o seguinte. Perceberam que essa imagem ela foi formada atrás do seu espelho? Essa imagem ela foi formada atrás e, portanto, você vai ter uma imagem de fato virtual. Então, é uma imagem de mesmo tamanho e a natureza dessa imagem ela é virtual. E toda imagem virtual ela é direita. Beleza, então nós temos 3 características aqui. Ela é direita também. Bem, uma outra coisa que a gente pode falar aqui, que se torna muito importante, coisa que a gente vê, por exemplo, no carro do bombeiro, da polícia, da defesa civil, enfim, ambulância de uma maneira geral, que na parte da frente desses carros, na lataria, essas palavras são escritas de maneira invertida, justamente para quando eu olhar no meu espelho, eu visualizar a palavra de uma maneira correta. Portanto, quando a gente fala que nós temos uma imagem direita, é porque ela não está invertida, ela não está de cabeça para baixo, em relação ao nosso objeto. Só que o que acontece se esse camarada tem uma camisa com uma palavra escrita ali, na hora que ele se coloca à frente desse espelho, a palavra vai estar escrita ao contrário. Isso é o que nós chamamos, de imagem, nesse caso, enantiomorfa. Então, a imagem formada por um espelho plano é uma imagem enantiomorfa, onde você inverte lateralmente, Você espelha isso aqui de maneira lateral aqui, no caso, a sua imagem, ok? Bem, mas aí eu quero, por exemplo, tentar observar o seguinte. Será que eu preciso, de fato, ter uma parede toda espelhada para eu me ver de corpo inteiro? Claro que não. Se você olhar para essa figura, nós temos alguns pontos interessantes. Por exemplo, esse ponto aqui que será o olho do nosso observador, eu vou chamar esse cara de ponto A. Tudo bem? Esse ponto daqui eu vou chamar de ponto B e esse ponto daqui eu vou chamar de C. Portanto, eu quero que você analise o triângulo ABC. Tudo bem até aí? Outra coisa que eu quero que vocês entendam eu tenho esse ponto aqui que eu vou chamar de D e esse ponto aqui que eu vou chamar de E. Logo, quando você analisa esses 2 pontinhos, automaticamente você já percebe que você não precisa de um espelho por inteiro na parede. Basta você comprar um espelhinho mais ou menos desse tamanho, E aí eu vou sinalizar esse cara aqui como sendo um comprimento Y pra gente. Bem, então esse aqui é o comprimento do nosso espelho. Quanto é que tem que ser, no mínimo, o comprimento desse espelho? Perceberam que você tem um triângulo pequenininho, que é o triângulo ADE, dentro do triângulo ABC? Perceberam? Portanto, você tem uma semelhança de triângulos. Se você tem uma semelhança de triângulos, você pode simplesmente aplicar aqui uma proporçãozinha. Por exemplo, se nós analisarmos essa situação, nós temos uma semelhança e eu vou aplicar a proporção desse jeito. Repara uma coisa, a base desse triângulo pequenininho é Y, a base do grandão é H. Então eu vou falar que o meu H está para Y. Tudo bem? Agora, a altura desse triângulo pequenininho é D. A altura do meu triângulo grandão é, no caso, 2D. Então, eu vou fazer 2D está para D. Maravilha? O que a gente pode fazer? A gente pode cortar esse D aqui, E aí a gente vai concluir facilmente. Nós vamos concluir aqui que a altura mínima que eu tenho que ter no meu espelho tem que ser metade da altura dessa pessoa. Então, a altura mínima, o comprimento mínimo do nosso espelho tem que ser metade do comprimento dessa pessoa aqui, ok? Então, se você tem 1,80 m, você precisa comprar um espelho de, no mínimo, 90 centímetros. Mas só essa condição me basta? Não. Eu preciso analisar uma outra semelhança aqui. E aí eu quero que você visualize esses 2 outros triângulos. Triângulo ACG, beleza? Triângulo ECF. Repara uma coisa, quando você analisa esse triângulo ACG e você analisa o ECF, o pequenininho está dentro do grandão. Então, novamente, eles são semelhantes. Eles são semelhantes, portanto, você pode aplicar novamente uma proporção. E aí você vai ter a segunda condição.
Qual é essa segunda condição? Você precisa instalar o seu espelho onde a base tem uma certa altura em relação ao solo. E aí você precisa saber quanto é que vale esse camarada aqui. Bem, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar exatamente a altura do olho do cara até o chão, que vai ser a altura desse triângulo grandão, como sendo Hzinho. E esse camarada, essa alturinha da base do meu espelho em relação ao chão, de H'. Tudo bem? Então eu preciso ter o valor desse H'. Então, novamente, nós vamos aplicar uma proporção aqui. Aplicando essa proporção, nós vamos identificar o seguinte. Percebam aqui. Triângulo grandão ACG. Então eu tenho Hzinho e está para H'. Essa distância de G até C vale 2D, certo? Então aqui eu tenho 2D. E essa distânciazinha de F até C vale D, tá? Toma cuidado aqui, porque como eu desenhei o bonequinho, eu botei o G exatamente no ponto do pé dele, e esse comprimento eu peguei exatamente aqui no meio dele. Então, só para você ajustar esse entendimento, tá bom? O que a gente pode fazer? Eu posso cortar novamente o D. Cortei. Então, o que nós vamos concluir? Nós vamos concluir que a gente precisa colocar o espelho, instalar esse espelho na parede, onde essa altura da base em relação ao solo tem que ser metade da altura, né, da distância, melhor dizendo, do olho desse cara em relação ao chão. Então você precisa ter duas condições. Você precisa instalar o seu espelho, né, a uma alturinha que tem que ser metade dessa alturinha daqui, do olho até o chão, e você precisa ter um espelho que tem que ter no mínimo metade da sua altura, metade do seu comprimento. Maravilha? Deu para entender a aulinha de hoje? Então, se você entendeu a aulinha de hoje, já deixa o seu like aí, não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos. Se você é novo no canal, se inscreva e ative o sininho, pois toda vez que eu subir um vídeo novo aqui, você vai receber em primeira mão, ok? Te espero numa próxima aula, beijo e até!